Qual é o percentual de acerto ideal para quem está começando a estudar para concurso? Meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Nesse caso aqui, eu recebi essa planilha de uma aluna do coaching. Ela falou: professor, eu terminei minha primeira matéria, finalmente terminei direito tributário e eu queria que você desse uma olhada nos meus percentuais de acerto e tudo mais e me desse um feedback aí. E eu percebi uma coisa interessante e achei que valia a pena compartilhar com vocês. Ou seja, a gente tem uma pessoa estudando para auditor da Receita Federal e está com a matéria de Direito Tributário e acabou de terminar de ler essa matéria pela primeira vez. Então a gente vai analisar o percentual de acerto dela aqui. Tá bom, não tá? Como é que funciona isso? Qual é o percentual de acerto ideal para quem está começando a estudar para concurso? Bom, na minha metodologia, o modo de revisão é via questões. Foi assim que eu estudei e passei no concurso, é assim que a maioria dos aprovados faz e é assim que eu ensino. Revise via questões. No caso da minha metodologia, eu ensino a separar as revisões via questões em dois momentos. Num primeiro momento, o aluno faz as questões pares. Num segundo momento, ele faz as questões ímpares. Ok? Ele faz as questões pares. Por que pares e ímpares? Porque se você pegar a primeira metade das questões, você não está revisando a segunda metade. Se você faz pares e ímpares, você pega questões do começo, do meio e fim da bateria de questões do seu material, tá bom? Faz as pares assim que você termina de ler a aula. Terminou hoje, a próxima vez que você pegar essa aula, daqui a 2 dias normalmente, você faz as questões pares, ou começa a fazer as questões pares, ok? Lembrando que para ler uma aula você demora uma semana, duas, então assim, não é uma coisa que você acabou de ler ontem, não é tão grave assim. Terminou de ler a aula, faz as questões pares. As questões ímpares são uma espécie de revisão intermediária. Você vai fazer essas questões um pouquinho mais para frente. Normalmente, pela forma como eu ensino, ela vira uma revisão de 3 semanas, vamos botar assim. Você faz as questões ímpares 3 semanas depois de ter ido à aula, de ter terminado de ler a aula, ok? Então existe um espaço de tempo ali um pouco maior entre a leitura da aula e a resolução das questões. E aí, o que é interessante? Vamos analisar aqui os acertos dessa aluna. Ela fez uma planilhinha bem legal e organizou isso aí. Então, se você não estiver conseguindo ler tudo exatamente, não tem problema, eu vou falar para você aqui. O ideal é que você pegue a ideia. Então, ela dividiu nos diversos assuntos aqui do lado e a gente vai ver a diferença entre pares e ímpares, beleza? Em percentuais de acerto. No assunto zero, ela tinha acertado 70% nas pares e também 70% nas ímpares, ou seja, ela acertou 70% naquele dia, 3 semanas depois, 70% também. No segundo caso, ela aumentou de 62% para 76%, então aumentou, ok. No segundo caso, foi de 79% para 62%, então diminuiu. No terceiro caso, foi de 78% para 70%, diminuiu. No outro caso aqui, 65 para 61, também diminuiu. No outro caso aumentou e aumentou muito, ela foi de 36 para 70%, então ok, aumentou. No outro caso, de 82% para 64%, diminuiu. E no último caso aqui dessa primeira sequência, vamos botar assim da metade das aulas, ela foi de 61 para 58%, também diminuiu. Ou seja, de todos os primeiros 3, 6, 8 assuntos, um ficou igual, 2 tiveram aumento. E a gente teve 5 reduções. Ou seja, de uma forma geral, 3 semanas depois ela estava acertando menos questões do que ela acertou no começo. Diogo, e agora? O que isso significa? Por que isso acontece com o ser humano? Bom, duas coisas. Primeiro que você deve estar se perguntando se esse percentual de acerto, 70 e poucos por cento e tal, tá bom ou não está. Vamos chegar nisso aí. Primeiro eu quero comentar o seguinte. Quando você está começando a estudar para concurso, você pegou o material pela primeira vez, você está lendo um direito pela primeira vez, você está tendo contato com uma coisa completamente nova e está tendo que estudar de novo depois de alguns anos, você está dependendo da sua bagagem como estudante. Quando você começa a estudar para concurso, o resultado que você vai ter no começo depende da sua bagagem. Você era um bom aluno ou aluna? Você estudava? Você gostava de ler? Você aprendeu matemática ou ficou enrolando e tirou nota mínima? Tudo isso é o que você traz para quando você começa a estudar para concurso. Então não adianta você, por exemplo, mas comigo a pessoa não interessa, ela já cai andando, o bebê já nasce andando,
você começa a estudar para concurso e o seu percentual de acerto vai ser, você vai acertar 90% de todas as matérias comigo no meu coaching. Não funciona assim. O começo dos estudos depende de quem você é como estudante, da bagagem que você traz. Diogo foi aprovado como auditor da Receita Federal e estudou somente 9 meses. Beleza, o Diogo tinha uma bagagem boa como estudante. O Diogo sempre gostou de ler, o Diogo sempre foi muito bom em matemática. Isso foi o que permitiu com que o Diogo, vou parar de falar de mim mesmo na terceira pessoa, isso foi o que permitiu com que eu passasse em pouco tempo. Eu consegui ler tudo em 9 meses, aprender tudo, fazer uma prova e ser aprovado. Significa que quem não foi um bom aluno a vida inteira não pode passar? Não, não significa isso. Significa que você tem que se desenvolver como estudante primeiro. Você tem que se acostumar com as matérias, se acostumar a estudar, ganhar concentração, ganhar consistência, aumentar o seu léxico, o seu vocabulário, as palavras novas, aquela coisa toda. Tudo isso demanda tempo. Então não adianta você se julgar tão fortemente pelos primeiros resultados que você está tendo na hora de estudar para concurso. Mesmo pessoas que começam com um percentual muito baixo, se elas estudarem durante muito tempo, da forma correta, com consistência, tentando várias provas, elas vão aumentando seus percentuais de acerto, aumentando a sua experiência até conseguir passar numa boa prova. E mesmo quem começa muito mal pode passar numa prova muito difícil. A situação é que isso pode demorar mais tempo, pode demorar 2, 3, às vezes 4 anos, ok? E o que eu quero chamar a atenção aqui? Então, na primeira metade dos assuntos, a gente viu que de 8 assuntos, ela piorou em 5, né? Vamos dar uma olhada na metade seguinte. No próximo assunto, ela aumentou, no outro assunto, aumentou, no outro, aumentou, no outro, aumentou, no outro, aumentou, e também aumentou, e esse aqui aumentou também, esse aqui diminuiu. Aliás, aquilo aí era um simulado, mas enfim, não tem problema. A gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos e uma diminuição. O que aconteceu? Ela estudou esses assuntos nessa ordem. Então, no assunto 0 foi a primeira vez que ela viu o direito tributário. E ela estava começando a estudar para concurso, e tinha que ganhar concentração, ganhar consistência, disciplina, se acostumar com as palavras novas. E ela foi, assim, se desenvolvendo como estudante no decorrer dessa primeira metade do curso, por exemplo. Isso demorou meses, ok? Na segunda metade, a gente já tem uma outra pessoa. A gente já tem uma aluna que está estudando há várias semanas ou vários meses, que está mantendo a disciplina, que está se desenvolvendo, que está treinando questões, que está fortalecendo a sua memória. Ao treinar questões, você está fortalecendo a memorização de longo prazo. Então, você se desenvolve durante o estudo para concurso. Você, em raríssimos casos, a pessoa já nasce, já cai sabendo estudar bem e tendo um bom percentual de acerto. Isso acontece. Já aconteceu comigo, aconteceu com alguns alunos meus do coaching também, mas não é a regra. A regra é você crescer durante o seu estudo e você tem que ter paciência para vislumbrar isso aí. Beleza? Qual o percentual de acerto ideal na primeira leitura? Não existe. Depende da bagagem que você traz. Você pode começar, isso eu falo sempre no meu canal no YouTube, os meus alunos do coaching também, na comunidade Estudo Completo. Vai com calma. Feito é melhor do que perfeito. Não fica preso na primeira aula, não fica preso na segunda aula. Vai lendo, vai fazendo questões, anota seu percentual de acerto, mas toca o barco, segue adiante, porque você ainda está aprendendo a estudar enquanto está estudando para concurso. Você não vai sair se desenvolvendo super rápido de toda forma. Então, tudo isso faz parte de um crescimento pessoal e é por isso que a gente fala tanto que a disciplina é importante, que a consistência, para você ter calma, seguir adiante, porque você vai melhorar. Os percentuais de acerto vão melhorar, você vai evoluir da primeira leitura para uma outra leitura subsequente, e depois que a matéria está toda finalizada, você já leu tudo, você vai ficar revisando. Cada assunto desse, por exemplo, que eu ensino aos meus alunos a fazer assim, leu a matéria inteira, agora você vai dar uma revisão geral nessa matéria. Então, no caso dessa aluna aqui que acabou de terminar direito tributário, ela vai refazer todas as pares, depois ela vai refazer todas as ímpares. Ou seja, é uma passada geral na matéria, depois uma outra passada geral na matéria. Momentos diferentes. Quanto mais você espaça o estudo e a revisão, melhor isso funciona para a memorização. Depois que ela terminar de fazer isso, ela vai para um site de questões. Aí ela vai ficar fazendo 15 questões de cada um desses assuntos aqui. Faz 15, 15, 15, 15, 15, chegou no último assunto, volta para o primeiro, faz 15, 15, 15, 15.
e vai ficar girando os diversos assuntos dessa forma indefinidamente até o dia da prova. Claro que depois entram coisas mais interessantes aí, tipo caderno de erros, flashcards, mapa mental, mas aí já é um aspecto mais avançado dos estudos. Beleza? É isso. A minha metodologia de estudos eu ensino na comunidade Estudo Completo, uma comunidade de concurseiros que eu criei, onde eu coloco todas as minhas videoaulas. Então, se quiser aprender em detalhes o começo, meio e fim da preparação, tem um link, clica no izinho aqui no alto do lado da minha cabeça ou no link na descrição. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e manda aqui nos comentários se os seus percentuais de acerto de fato melhoraram à medida que você ganhou experiência como concurseiro ou não, ok? É isso, um grande abraço e até a próxima.